Muito bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Eu vos falo diretamente de Taipei, Taiwan, onde acabo de participar do Global AI Summit. É um evento mundial, focado, obviamente, no tema principal da nossa sociedade, a inteligência artificial, onde tive o prazer, inclusive, de acompanhar uma solução brasileira que foi premiada como a melhor solução de impacto social no Brasil. E tem uma coincidência interessante. Estou aqui com o meu amigo Marcos Vinícius, da XTR, que é uma associada cipriana que é da Bahia, e a solução que venceu aqui é da Bahia também. Mas então, hoje o Acerto Talks traz o Marcos Vinícius. A empresa dele chama Consiste, né? Eu acho que XTR é o produto, ele vai explicar melhor para a gente depois, mas o fato é que eu o conheci recentemente numa jornada que nós fizemos, onde participamos daquela reunião trimestral de conselho de administração da entidade geral, né? A gente chama nave-mãe, o conselho, a confederação, e conversando com o Marcos Vinícius, eu consegui identificar algo que eu já sei há muito tempo, nós, na idade, todos acho que sabemos, mas como é que a gente pode ser mais assertivo e prático, que é a questão da orientação das nossas decisões pelos dados, né? Data-driven, né? Eu brinco muito que nos Estados Unidos tem um acrônimo que é DoD, que é facilmente reconhecido por todos, porque por muitos anos representou o Departamento de Defesa, Department of Defense. E aí eu brinco que não é mais, não. Mudou essa nova realidade que a gente vive, agora é data-driven or die. Né? Então, ou seja, quem não se orientar pelos dados, não entender como é que isso é um fator preponderante na sua tomada de decisão, vai perder competitividade. E aí, perdendo competitividade, só tem uma rota, né, que a gente chama a rota do Parque Jurássico, né? Vai ficar para trás. E o Marcos Vinícius tem uma solução que ele vem desenvolvendo ao longo de muito tempo, e essa solução, obviamente, é desenvolvida a partir de uma visão bem sistêmica do que é o contexto de você tomar decisões a partir dos dados, né? Ele vai contar mais a respeito disso para a gente, mas essa capacidade dele perceber o mundo pelos dados que fez com que ele pudesse desenvolver a solução que ele hoje atua. E ele vem, então, contar um pouco esse contexto maior, e aí como é que ele se insere nesse contexto maior, e até como que ele tem uma solução hoje que ajuda os empresários todos a ficarem mais orientados pelos dados. Então, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Parabéns à Bahia. Bom dia a todos. Robert, obrigado pelo convite. Bruno, obrigado pelo apoio. Ninguém faz nada sozinho. Temos pouco tempo. Não vou contar minha história, nem a história da empresa. Vou direto ao produto. Me interrompam a qualquer tempo. E quanto mais loucas as ideias, mais rápido eu quero saber. Eu vou compartilhar a tela. Apenas como para iniciar a fala, a solução, como o Robert falou, chama XTR. Nossa, que nome estranho. Eu brinco falando sério que meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Eu adoro o que eu faço. E foi exatamente o extra que nos inspirou a colocar XTR. XTR é uma outra palavra para produtividade. X de multiplica, T de tempo, R de resultados. O E é de educar, o A é de atitude. O homem que sabe faz, tudo começa e termina nas pessoas. Essa primeira frase aqui, para alguns é um paradoxo, para alguns felicidade é só pessoal, mas se você tem cliente feliz, equipe feliz, mais resultado, mais tempo livre, que palavra usar? E o que o XTR faz? É uma plataforma que otimiza a jornada do cliente, impulsionado pelo maior e mais ágil Big Data sobre o Brasil. É uma solução com 3 pilares. Todos os pilares terminam em ação para gerar ação. A primeira é informação. Eu volto depois para o nosso portal. A solução é o que está aqui na primeira linha. O que aparece mais demais aparece para mim porque eu sou um dos responsáveis pela empresa.
Eu brinco que essas outras linhas é o banheiro e a cozinha de um restaurante. Quer conhecer um restaurante, vá no banheiro, vá na cozinha. O primeiro pilar é informação. Uma frase: ter o Brasil em segundos na palma da mão. Vale colocar que eu amo muito o meu país e não falo mal dele. Se é Bolsonaro, Lula, uma terceira via, eu quero participar do crescimento. Como vocês, eu também sou um líder, e se eu der um mau exemplo, todo mundo vai ficar falando mal. Começa a falar mal, pega o avião e vai embora. Deixa a gente resolver. Esse primeiro pilar está aqui. E você tem aqui 3 formas de acessar. Claro, cada vez mais com inteligência artificial. Você pode ir por segmentos, ou você pode ir aqui. Nós temos hoje aqui 1.179 fontes públicas de informação. Lei é para cumprir. Mas percebam que aqui, ó, tem quase 400 para serem colocadas. Nós acreditamos que o produto é hoje 5% do que ele será. Mas é impossível falar do social, da educação, da saúde, do transporte, da segurança, sem falar da economia. Escrevo aqui Empresas Brasil. E ele carregou 66.723.339 empresas. Aqui estão todas as empresas do Brasil. Essa é uma base que várias empresas têm e focam somente nessas, da Receita Federal, cujo principal objetivo é gerar lead. Na minha opinião, gerar lead é 3% de uma solução. É comum as pessoas quererem gerar leads. Aí eu pergunto, quantas? 1 milhão. 1 milhão? Quantas pessoas você tem? 2. Então você trabalha com o povo. Como é que você vai conseguir atender 1 milhão com 2 pessoas? Ah, eu quero mais é que o mar pegue fogo. Por isso que nós estamos nessa situação. Ou seja, eu quero procurar alguma coisa aqui. Eu quero procurar aqui Emílio Alves Odebrecht. E ele me trouxe aqui as empresas de Emílio. Eu quero ver essa empresa, Márcia Bahia Arquitetura. CNPJ básico, razão social, se tiver o nome fantasia, o capital social, ativa. A estrutura societária completa com o nome inteiro da pessoa, com a data que entrou, com CPF mascarado, pela segunda vez, lei é para cumprir, LGPD, com a faixa etária. Em função da faixa etária, eu encontro as palavras mais apropriadas para me dirigir, matriz ativa, KNAI, descrição e mais um monte de coisa que eu não vou ler agora, senão a gente dorme. Mas eu clico aqui, e um gráfico vale 1.000 palavras. Aqui está a empresa, aqui estão os sócios. Eu preciso conversar com o Emílio sobre essa empresa. Eu clico nele e descubro as matrizes das outras empresas dele. Agora o segundo nível, ele com as empresas e os sócios. Agora ele com as empresas dos sócios e as empresas dos sócios. Eu estou aqui no terceiro nível, isso roda no celular com a mesma performance, e eu quero falar com Mônica Bahia Odebrecht. Eu abro, mas se eu quiser só ela, eu clico, e aqui estão as empresas. Percebam que o que está de preto, tem uma legenda, são empresas ativas. O que está em vermelho são empresas baixadas. Essa empresa atua nesse segmento, serviço de arquitetura. O olho é pobre e o olhar é rico. E o olhar tem que ter uma visão de futuro. Há pouco conversávamos, eu e Robert, a respeito disso. Ou seja, pensem em você, em cada um de vocês, no que está hoje, daqui a um dia, 6 meses, 1 ano, pense isso com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores. Quantas empresas, serviços de arquitetura existem no Brasil? Eu clico aqui e clico aqui. E somando tudo, tem 73.164. Quantas estão em atividade? Situação cadastral. 40.895. Se eu sou iniciativa privada, o foco é ativa. Mas se eu sou governo, é muito importante entender o passado para eu não repetir o erro. Aqui estão as ativas. E eu quero ter agora uma visão por estado. Clico na palavra estado. Ele me traz sempre em ordem alfabética. Eu clico na coluna e ele ordena. Então, São Paulo tem 34% desse segmento. Quero dar um tratamento gráfico, clico em gráfico. E eu preciso dar esse tratamento agora, não por capital, mas por quantidade de empresas e com a quantidade delas. No Amazonas tem 403 escritórios de arquitetura, em São Paulo, 13.934. E agora nós queremos ver isso por município. Clico na coluna, São Paulo, capital, 53% do mercado de São Paulo. Mais uma vez, quero dar um tratamento gráfico.
E aqui uma surpresa. Eu quero novamente ver isso por quantidade de empresas ativas e quero ver isso com os dados. Ele vai me trazer uma mancha. Imagine isso na ponta do celular, e aqui nós estamos abrindo para ver o suficiente. Aqui está o estado de São Paulo. Campinas tem 468. São Paulo, capital, 7.423 escritórios de arquitetura. E agora eu quero ver isso por bairro. E qual é o bairro que mais tem? Na Vila Olímpia, 391 escritórios. E onde é que elas estão localizadas? Hambúrguer, mapa. E aqui estão elas. Quando aparece em azul, é a própria empresa. Ah, mas aqui eu tenho 9. Eu clico, ele explodiu. Aqui eu tenho 2, e cada uma delas aqui. Ou seja, se eu compacto o tempo, minha produtividade cresce. Se eu levo mais 5 minutos para ter informação, eu não tenho informação. Agora vamos imaginar como é que eu aprendo a usar isso. 30 segundos para aprender. Vocês nunca fizeram um curso de 30 segundos, senhoras e senhores. O que aparece no cabeçalho é o que está marcado aqui. Eu quero tirar o e-mail e eu desmarco. Eu quero incluir os anos em atividade da empresa, ele jogou aqui no final. Eu quero mudar a posição disso, eu arrasto. Eu quero começar tudo do zero, resetar a visão. Eu quero ir a um município. Está aqui. Clico na palavra município e ele vai me abrir todos os municípios do Brasil em ordem alfabética. Eu quero ir para Sorocaba. Aqui está Sorocaba, eu vou sentar com o prefeito. Senhor prefeito, aqui tem 306.127 empresas. Contudo, somente 129.558 estão em atividade. Senhor prefeito, aqui tem mais empresas baixadas. Clico em Sorocaba, ele me abriu toda, situação cadastral. Eu quero as ativas e eu quero entender qual é a vocação da cidade, do município de Sorocaba. Ele me trouxe em ordem alfabética, eu clico na coluna, burocracia pura, 4.699. Promoção de vendas, cabeleireiro, comércio varejista. Aqui estão os 10 primeiros quinais de 994. A tabela de quinais tem 1.332. Mas percebam que quando eu somo o capital social, é irrelevante. Ou seja, apesar da elevada quantidade, aqui eu tenho quantidade. Eu clico aqui agora e tenho qualidade. Bancos, caixas. Aí eu quero saber, por exemplo, supermercados em Sorocaba tem 208. E quero ver por bairro. E qual é o bairro que mais tem? No centro, tem 8. E onde é que elas estão? Hambúrguer, mapa. Estão aqui. Essa é uma base. E eu mostrei muito pouco dela. Só para vocês terem ideia, olhem a quantidade de variáveis que tem aqui a serem trabalhadas. É comum as empresas, as pessoas quererem saber o faturamento da empresa. Só as SAs têm a obrigação de divulgar. Mas aqui você tem porte, aqui você tem natureza jurídica, se ela é optante pelo MEI, pelo Simples, ou seja, você acaba dirigindo. Mas essa é uma base. Eu quero construir uma fábrica, eu quero fazer franquia. Aonde? Num lugar rico? Num lugar pobre? Quem é o maior especialista em dinheiro no mundo? Agências bancárias. Eu não preciso fazer pesquisa. Se tem muita agência, tem dinheiro. Aqui estão as 16.165. Aqui eu estou falando de agências bancárias. Tem uma outra que é de postos de serviço, banco 24 horas. Eu quero ver isso por município. Cliquei na palavra município, vou para a parte, o hambúrguer aqui, pão, queijo, pão. Quero dar um tratamento gráfico. Aqui está São Paulo, perceba, eu tenho uma escala de cores. Mas eu quero ir realmente agora para Brasília. Passo o mouse, 296. Qual é o bairro de Brasília que tem mais agências? Na Asa Sul. E onde fica a Asa Sul? Hambúrguer, mapa. O que eu vou fazer agora é algo extremamente poderoso. Aqui dentro, como eu disse, nós temos 1.179 bases públicas. Eu cruzo informação, e se eu cruzo informação, eu gero conhecimento. Eu vou voltar para Empresas Brasil, situação cadastral, ativas, e eu quero ver isso por estado, e agora eu vou enriquecer essa base. Clico aqui, escrevo aqui, eu quero cruzar isso com agências bancárias. Apertei confirmar, ele já cruzou. Imagine esse esforço sendo feito na mão.
Eu estou apagando aqui o que eu não quero. O Acre tem 52 mil empresas, ponto 20, 48 agências, ponto 30. Olha essa discrepância. Eu quero dar um tratamento gráfico, mas eu não quero mais isso. Eu quero um gráfico de pizza ou um gráfico de área polar. Eu quero um gráfico de barra e eu quero mudar a escala aritmética. E agora eu quero ir para São Paulo. Eu clico em São Paulo, ele vai me trazer informações específicas de São Paulo. O que, que tem mais aqui? Tem coisa que Deus duvida. Isso começou com uma base e hoje tem essa quantidade. Sempre ouvi falar em 3 níveis: estratégico, tático, operacional. Fui estudar. Descobri que isso, estrutura militar que as empresas copiaram. Depois eu fui estudar mais profundamente. Isso vem de Frederick Taylor. Taylor morreu em 1915. Nós estamos estudando Taylor. Quanto mais alto a quantidade de níveis, mais lenta é uma organização. O sucesso adora velocidade. Nós temos que ser flat. 2 níveis. O que você quer dizer com isso? Quem é o grande empregador, quem é o grande contratador? Governo. Aqui nós temos as últimas 10 eleições, cadastro dos candidatos, está aqui. 463.418 pessoas, virou profissão ser político. E eu quero ver isso por município. Ordem alfabética, eu clico na coluna, Rio de Janeiro teve mais candidatos que São Paulo. Aí eu quero ir para Salvador, está aqui Salvador. E agora eu quero ver a situação da eleição. Eleito por média por coeficiente, eleito prefeito e vice. Bruno e Ana Paula, quantidade de votos, data de nascimento e o número dele no TSE. Mas tudo se relaciona com tudo. Quem disse isso? Steve Jobs, naquele discurso famoso em Stanford, ligando os pontos. Quem mais disse isso? Um italiano que morreu na França, na minha opinião, o homem mais iluminado que o mundo já produziu, e que em 1495 disse que tudo se relaciona com tudo. Leonardo da Vinci. Clico aqui e eu quero saber os bens desses candidatos. Estão aqui. E aqui eu tenho quantidade de votos por zona, por seção. Mas eu vou ter que viajar. Aeronaves civis. Aqui estão todos os aeronaves civis do Brasil. 31.804. Tudo se relaciona com tudo. O olho é pobre, o olhar é rico. Quem faz seguro, imagine quanto tem de dinheiro aqui. E eu quero saber de quem é o avião que o presidente Lula, quando saiu da prisão em Curitiba e foi para São Paulo, pegou. Ó, XP Investimento, mas esse avião foi comprado há 8 meses atrás, pertencia a Luciano Huck. Eu falei em avião e agora eu quero ver aeroportos. E qual é o município no Brasil que tem mais aeroportos? Corumbá, 76. Aqui está ele. Ó, em um gráfico vale 1.000 palavras. 2 motivos: tóxico, em frente da Bolívia e do Paraguai, e fazendas gigantescas. Eu clico aqui e eu quero ver Fazenda Paraíso, latitude, longitude, largura, comprimento, tipo de piso. Essas bases que eu estou mostrando isoladamente podem ser vistas aqui, ó, explorar por segmentos. Agronegócios, ele me trouxe aqui 24. Aí eu quero ver o segmento de segurança. Tem aqui 148 fontes. Então, esse é o primeiro módulo. Não sei se pergunta, Robert, a qualquer hora, no fim, eu vou continuar. Esse segundo módulo é o módulo de dashboard. Está aqui. Você está indo muito bem, viu, Marcos? Então, continua aí no teu roteiro, que ele está bem consistente, né, e bem didático. Então, continua aí. Robert, eu quero saber sempre a sua opinião, inclusive quando eu não perguntar. Você já sabe disso. Todos nós temos 2 bairros, o bairro que mora e o bairro que trabalha, mas há uma diferença entre morar, trabalhar e conhecer. Eu clico aqui. E eu quero ir para qualquer bairro, em qualquer município. Eu quero ir para o município de São Paulo. E eu quero ir para aquele bairro que todo município do Brasil tem, para o centro de São Paulo. Oh, meu Deus. Perdão. São Paulo. Centro.
Vamos lá. Primeiro, uma visão geral. O que tem mais no centro de São Paulo? Está aqui. Burocracia pura, 5.510 empresas. O que mais fechou no centro de São Paulo? Comércio varejista de artigos de vestuário, 9.173. Mas se eu quiser procurar empresas nesse segmento, agricultura, pecuária, agro, esgoto, então aqui, eu quero ir, por exemplo, atividades imobiliárias no centro de São Paulo. Tem 631 empresas, mas já fecharam 122, aqui está o total. Imagine isso sendo usado numa coletiva, na relação com o mercado, com os clientes. Então, esses dois são módulos ligados à informação. Esse outro módulo, comunicação, é uma máquina de gerar negócios e criar oportunidades. Isso aqui é um facílimo CRM. Mas você aprendeu a usar um módulo desse, você aprendeu a usar todos, que é o mesmo módulo operante. O Brasil tem hoje 213 milhões e 600 mil pessoas. Nesse módulo, aqui dentro do XTR, nós temos mais de 190 milhões. Nesse módulo, sujeito a LGPD, nós temos 511 mil pessoas. E eu vou escrever aqui, Robert Franz Jansen. Robert, escrevi com O. Poxa. O Jansen também está errado. Eu escrevi, acho que eu bebi hoje. Está aqui. Ó. Aqui está você. Aqui está você. E o que tem aqui? O que a gente considera um mínimo de informação. Como é que eu vou me propor a ser amigo de alguém se eu não tenho a data de nascimento? Porque isso, a pergunta, por que não? Nós entendemos e agradecemos a nossa empresa por duas coisas diárias. Primeiro, uma visão de mundo que eu não teria se tivesse continuado na Telebahia. A Telebahia foi uma excepcional escola para mim. Devo muito à Telebahia e não esqueço quem me ajuda. Não esqueço. E segundo, uma visão de mundo completamente diferente, né? Meus pais sempre me disseram que amigo é quem foi colega meu no primário. Queriam me proteger de amizades outras. Sou um homem rico. Tenho mais de 5 amigos. Trabalho com 2. Aqui está Robert. Aqui tem uma foto dele. Quando eu coloquei essas informações, ou qualquer pessoa da empresa colocou isso, é para que nós sejamos mais fortes. E vou usar uma expressão baiana genial, sozinho, nem corno a gente é. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome de Robert, se precisar, já está aqui na memória, e vou fazer algumas coisas. Percebam que quando eu digitei o nome de Robert, apareceu de Renato. Eu quero Robert, eu vou clicar aqui na data de nascimento dele. E nessa base de 511 mil pessoas, somadas todas, nós temos 599. Quanto vale, senhores, senhoras, uma floricultura, uma agência de viagem, um hotel, uma pizzaria, um político, alguém que queira vender qualquer coisa? Aqui está Robert Franz Jansen. E eu quero me comunicar. Aqui você coloca seus padrões de correspondência. Você não tem limite. Eu quero mandar para ele um descritivo do que é o XTR. Cliquei. Olhem só a força dessa primeira frase. Contagem regressiva. Faltam 63 dias para o seu aniversário e 134 para o ano terminar. Robert, bom dia. Ele sabe que é bom dia. Ganhe tempo e multiplique resultados com o XTR. Uma série de links. Cliquei aqui e mandei. Quanto tempo eu levei? Mas aqui está Robert. E Robert eu conheci num evento há poucos meses aqui em Salvador. E eu vou clicar aqui. Aqui está Robert e aqui está Renato, presidente da SESPRO aqui. Esse é o primeiro nível. Agora, o segundo nível, outras pessoas, amigas de Renato. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu estou aqui construindo cadeias de poder. Imagine quanto vale isso na relação comercial. Imagine quanto vale isso na área de defesa, segurança e inteligência, colocando as gangues aqui dentro. O desafio, senhores, não é fazer, é continuar fazendo, não é vender, é continuar vendendo, não é crescer, é continuar crescendo. Esse outro módulo, e eu deixo esse nome de propósito aqui, é algo que está espalhado nas organizações. Cada módulo desse tem um nome. Esse daqui chama XTR Oportunidades, esse
XTR e marketing. O que nós temos aqui? Isso aqui. Processos. Qualquer um, e repito, as organizações estão atoladas. Recrutamento, seleção, demissão, estoque. Você define aqui as etapas e você sai mudando de uma posição para outra em função dos critérios definidos. Gestão visual. Quanto mais rápido, mais o sucesso chega. Esse outro modo, a cultura da empresa. Eu falei de informação, comunicação, agora a gente chama de educação. Aqui estão os nossos princípios empresariais. Toda empresa tem cultura, formatada, no entanto, quase nenhuma. E qual é a diferença do dono de empresa para o empresário? É que o dono de empresa cresce só até o tamanho dos braços. O empresário transcende. Para transcender, tem que delegar. Para delegar, tem que ter padrões. Está aqui. Esse documento é um documento que começou com 4 folhas, foi para 20, 60, hoje tem quase 200. Eu digo que é uma barra de cereal de 200 gramas. Isso é uma pílula que nós queremos que as pessoas consumam. Ela consumiu aquela pílula rapidamente, imediatamente, ela entendeu como é que é o nosso modus operandi. O que tem aqui? Aqui é uma carta de abertura. Isso aqui é um documento de onboarding. Esse era o documento que existia em papel, a última versão. Ou que tem aqui? Vídeos que você grava. Ou seja, eu falei há pouco que só falo bem das coisas boas do Brasil. Mas imagine, nós estamos conversando, começando a nos conhecer. E eu estou usando expressões do tipo, eu diria, vou tentar, estarei fazendo, o rapaz não veio, assim fica difícil, está complicado. Eu estou falando expressões perdedoras. Cliquei. E ele me trouxe aqui, elimino do seu dicionário expressões fracas e perdedoras. As palavras têm força. Você escolhe as palavras, ela me escolhe. Ao invés de vou tentar, vou fazer. Eu acho, eu acredito. Estou falando aqui de programação neurolinguística. Cada página um layout. Cada capítulo uma cor, para o indivíduo não querer parar de ler. E qual é o contraponto? Comportamento vencedor. E 3% da humanidade é vencedor. Está aqui. E começa com Fred Mercury cantando We Are the Champion. A 1h04, 2h19, 2h50, ele diz uma frase contundente: não há tempo para derrotado. Você clica aqui. Ou seja, tempo de resposta de Spotify. Esse outro modo é um modo de compliance, modelos de propostas, de contrato, de uso da marca. Aqui, você tem uma central de e-mail inteligente. Você disparou 1.000 e-mails. Voltaram 200 de uma determinada resposta. Automaticamente, esses 200 já são enviados. Aqui você administra o acervo da empresa. Aqui você coloca o registro, as demandas de atendimento. O que você quer dizer com isso, Marcos? Eu quero dizer que isso aqui funciona como um saque. Só um momento. Pois bem, aqui é um módulo de associação. Se a empresa é uma entidade de classe, a relação com os associados. Recentemente, nós implantamos o Sindicato dos Comércios de Camaçari e aumentamos a receita deles em mais de 400%. Aqui é o módulo de landing page, onde nós estávamos, e vou voltar para ele. Aqui embaixo, um vídeo sobre processos. Aqui são 6 definições iniciais do que é o produto. Você clica aqui, tem mais 15. Aqui são 31 verticais onde nós atuamos, ou seja, o uso do XTR de uma forma vertical. Inteligência, defesa e segurança. Você clica, e eu vou falar agora disso, um compilado do que nós aprendemos com as 3 forças, né, estratégica, a Marinha, a Aeronáutica e Exército, e a Polícia Militar. Um rico material, bastante detalhado. Aqui, por exemplo, tem um vídeo com o comandante-geral da Polícia Militar, quando ele, então, era tenente responsável pela área de inteligência. É aqui do general Fraga Neto. Estamos construindo agora de número 32, que é a área de economia do mar.
perguntas mais frequentes. O que é o XTR? Você cai num riquíssimo e-book. E como é que eu aprendo a usar o XTR? 30 segundos, como eu disse no início. Intuitivamente você entende os conceitos. 30 minutos, você domina a operação, já sai usando e gerando resultados. 6 vídeos somados não dão 12 minutos. Eu vou concluir a apresentação utilizando esse módulo aqui de anotações. Qual é a ideia? Eu quero escrever alguma coisa aqui dentro. E simplesmente eu vou falar. Estou a convite de Robert e com o apoio de Bruno, fazendo uma apresentação por acesso. Salvei. E agora eu vou atualizar aqui esse bloco de anotações. Eu estou falando mais uma vez da primeira palavra que eu disse, produtividade. Essa primeira tela muda todo dia. Hoje é o dia do ciclista. Mas se amanhã é aniversário de alguém da equipe, sai a foto dele. Ou seja, é utilizar ao máximo esses 3 pilares: informação, comunicação e a cultura da empresa formatada. Estou a convite de Robert, com apoio de Bruno, fazendo uma apresentação para acesso. Acesso, paciência, saiu errado. Mas é mais rápido, né? E aqui está, e ó, ele constrói os tags para mim, isso já sai para as pessoas. Senhores, numa primeira abordagem era isso que eu desejava mostrar. Mais uma vez, muito obrigado, Robert e a Bruno. Perguntas. Espero que vocês não tenham perdido tempo. Sem dúvida nenhuma, né? É uma excelente... É um canhão, né? Eu não quero nem chamar de ferramenta, porque as possibilidades de você poder estar controlando as visões que você quer construir, validar que essas construções têm mérito, vai dar encaixe, pode dar resultado, né? Porque agora você passa a tomar decisões baseado em dados, né? Então, você vai conseguir fazer não só uma destilação, né? Mas uma priorização em termos alinhados com a estratégia que cada empresa tiver. Eu não sei, Bruno, se a gente tem algum tipo de pergunta da nossa plateia, né? De qualquer maneira, eu tenho aqui, eu estava ali olhando você falando em 1.179 pontos de informação pública, né? Sim. E a luz que acendeu no meu radar, Marcos, como é que a gente tem aí a garantia ou a confirmação da atualização desses dados públicos que ficam à disposição? E como é que você pode compartilhar que eles são mantidos atualizados? Por exemplo, eu vou pegar de novo aqui a base de Empresas Brasil. Ele carregou aqui. Eu vou clicar aqui na interrogação. Toda a base tem isso. De onde vem o dado, a data de atualização e toda uma explicação dos campos. Um trabalho de maluco, ou seja, o nosso trabalho é fazer com que o nosso cliente cada vez tenha menos trabalho. Não sei se você já viveu a experiência de acessar os conteúdos do IBGE. É uma loucura. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro modo, é trazer tudo para um ambiente único, para que você tenha facilidade e velocidade de acessar as informações. Não sei se você viu aqui, ó, a última atualização disso foi no dia 8/8. Perfeito. Não, perfeito. Então, eu sei que, né, eu vou aqui compartilhar o evento que nós estamos aqui, que é um evento global focado em inteligência artificial, capitaneado pela WITSA, que é essa organização mundial. É como se fosse uma ONU das entidades empresariais, né? E tem pessoas aqui de grande notoriedade e são experts mundiais no assunto. E se eu fosse resumir onde está a principal preocupação com tudo que a gente ouve falar, tanto lá quanto cá, né? É a questão da fidedignidade dos dados. Você ter dados íntegros e relevantes, porque senão é aquela coisa, se o dado está ruim, o input vai sair ruim, o output também vai ser ruim, né?
Então, novamente, né? Então é interessante porque a comparação que fizeram, a gente ouve muito todo mundo falar que dado é igual ao petróleo agora, né? Os dados são os petróleos da atualidade. E aí o Mike Nelson, que ele é o especialista da Carnegie Mellon Endowment, né, que é uma fundação voltada para a educação e para a propagação da inovação, que não é igual a petróleo, porque petróleo é commodity como agora. Dados é que nem água, né? Porque ele flui, ele se renova, você reusa. Então, o dado, ele, na realidade, tem uma propriedade muito mais semelhante ao que seria uma água, né? Comparativamente, do que um combustível fóssil que queimou, bateu, né? Já foi embora. Então, volto aqui novamente a reforçar o que você já advoga, que está dentro do teu DNA e na tua solução, que é essa capacidade de estar completamente fazendo essa fluidez dos dados, de acordo com o seu viés específico que você quer apurar, para que você tenha um resultado que te ajude a tomada de ação que você precisa tomar, né? Então, muito bom. Bruno, deixa eu ver quem aqui. Então, aqui, meu amigo Marcos Vinícius, me parece, estou aqui respondendo o Bruno está aí também conectado, ele teve alguns desafios aí, porque como é que é o nosso processo? E aqui da nossa sala pessoal, a gente não vê ninguém, porque está todo mundo no YouTube. Tudo broadcast pelo YouTube, né? E parece que houve algum quiprocó aí tecnológico em relação a essa conexão do YouTube. Então, o que acabamos de fazer? Uma bela gravação e ensaio. Não tivemos plateia. Quer dizer, não sabemos. O Bruno está dizendo aqui que ele fez vários testes hoje de manhã, e o que está mostrando é que as lives foram iniciadas, mas não sustentaram. Mas está tudo gravado, né? Então, eu acho que não é uma perda. A gente faz um processo de edição e é até bom porque aí a gente fica uma biblioteca. E eu acho que você foi muito feliz na hora que você escolheu o teu roteiro para fazer a demonstração do produto. E eu acho que também foi feliz porque eu acabei na minha apresentação inicial falando do contexto e aqui nós vamos falar de produto. E vocês foram direto no produto. Então, isso foi muito bom também. Então, não é uma perda total. A gente não vai ter intenção hoje. Estamos com tudo gravado. Vamos editar. A gente passa para você validar. E uma vez validado, a gente escolhe a estratégia de comunicação. Muito obrigado, Robert. Muito obrigado, Bruno. Tá bom? Então é isso. Eu vou me despedir aqui de você. Obrigado também pelo seu tempo, pelo seu investimento. Eu quero conversar contigo quando eu estou agora viajando, mas quando eu volto semana que vem, porque eu não consegui ainda fazer aquela degustação, e agora, a partir dessa conversa e assistindo melhor, né, eu acho que foi a melhor demonstração que você fez, né, e eu fiz agora algumas luzes acendendo no radar. E eu preciso estar definitivamente com a entidade operando, começando a pegar algumas ações nossas balizadas e apoiadas aí pelos dados. Posso deixar meu telefone, Robert? Pode? Bom, 719-8802-8060. Se quiserem degustar a nossa solução, xtrbrasil.com.br. xtrbrasil.com.br. Você clica nessa primeira tela aqui que eu mostrei. Acesse o XTR agora. Você não tem a senha. Você vai cair num formulário, você preenche o formulário, imediatamente você recebe um e-mail. Você abre o e-mail e ativa e você vai cair nessa primeira tela aqui, que é o módulo de informação. Acesso durante uma semana a 1.179 fontes de informação. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. E Deus boa viagem de retorno, Robert. Conte comigo. Obrigado, Marcos. Um abraço. Até logo, Bruno.